Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina. Hoje nós vamos começar aqui a conhecer um pouquinho sobre coleções, sobre estruturas de dados dentro do contexto da orientação a objetos. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos relacionada a essa apresentação, onde nós vamos conversar sobre arrays e listas, tá certo? Toda essa parte de estruturas de dados e coleções, ou a maior parte dela, está baseada no capítulo 4 do livro de referência da disciplina, Programação Orientada a Objetos com Java, uma introdução prática usando o BlueJ. Então, sugiro que vocês, além de assistir a aula, deem uma olhada lá no livro, neste capítulo, para ver mais detalhes, tá certo? Além disso, esse material também utiliza conteúdos dos slides do professor Paulo Afonso, do DCC, colega nosso aqui do Instituto, ok? Beleza. Primeiro vamos começar sobre o conceito de coleção. Quando você pensa em coleção, no geral, o que é uma coleção para você? Se a gente for lá no dicionário, um dos significados é reunião de objetos da mesma natureza, tá certo? Então, uma coleção pode ser uma grande coleção. Então, por exemplo, se a gente pensar em todos os alunos da UFLA, são milhares de alunos. Então, essa é uma coleção com muitos itens. Ou a gente pode pensar uma coleção pequena, como as disciplinas que um aluno está matriculado em um semestre. Você deve ter matriculado aí em 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que é no máximo 8 disciplinas, né? Então, seria uma coleção pequena. Ou pode ter até coleção vazia. Então, por exemplo, o número de prêmios Nobel que eu já ganhei na vida é nenhum. Então, é uma coleção vazia. Também é uma coleção, apesar de ser uma coleção de nenhum item, ok? Bom, o detalhe é que se você tem uma coleção de alguma coisa, por exemplo, uma coleção de moedas, uma coleção de autógrafos, uma coleção, sei lá, de jogos de videogame Mega Drive, há algumas operações que você pode fazer com a sua coleção de tempos em tempos, seja qualquer coleção for, pode ser de moeda, de autógrafo, de jogo, do que for. Você pode adicionar um novo item a essa coleção. Então você tem uma coleção de moedas e aí você conseguiu uma moeda que você ainda não tinha, você comprou um jogo que você ainda não tinha. Você pode remover itens da coleção. Então suponha, você pode ter vendido um item, ou você pode ter um item repetido e aí você desfez daquele item. Ou você pode organizar os itens. Então lá onde você guarda a sua coleção, você ordena pelo tamanho ou você ordena pelo valor e por aí vai. Então veja que essas operações são comuns a todas as coleções. Então, independente do que é a sua coleção, o que ela guarda, eu posso adicionar elemento, remover elemento, organizar e por aí vai. Então, basicamente, o que a gente vai aprender é, no contexto de orientação a objetos, como que a gente utiliza isso em nossos programas. Ou seja, como é que a gente utiliza esse conceito de coleção de itens para a gente poder utilizar esses itens, adicionar, remover, consultar e por aí vai. Tá certo? No contexto de programação orientada a objetos, uma coleção ela pode ser representada por uma classe. Então a gente já sabe que em orientação a objetos a gente cria classe, essas classes definem objetos. Então eu posso ter uma classe que representa um determinado tipo de coleção. E as operações sobre essa coleção são métodos dessa classe. Então eu vou ter uma classe, por exemplo, que tem método para adicionar, tem método para remover e por aí vai. Quando eu penso numa coleção particular, então assim, uma coleção específica, a minha coleção de músicas ou a minha coleção de moeda, isso é uma instância, certo? É um exemplar, é um exemplo de coleção. Então seria um objeto dessa minha classe que define uma coleção. Então se eu tiver uma classe que define uma coleção, eu posso criar um objeto dessa classe e esse objeto vai ser a minha coleção toda. Agora dentro desse objeto, dentro dessa coleção, eu vou colocar os itens da coleção. Então se eu tiver uma coleção de músicas, a coleção em si é um objeto. Mas o que tem lá dentro são vários objetozinhos música, certo? Então uma coleção é um objeto de uma classe e o que ela tem ela guarda vários itens que são objetos de uma outra classe. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um objeto da classe coleção e dentro dela vão ter itens que são objetos da classe música, por exemplo. Tá certo? Bom, alguns exemplos de coleções comuns no contexto de programação seriam, que aí fica uma coisa muito genérica, tipo moeda, música. A gente pode pensar no conjunto de estudantes da universidade no SIG. Então, o SIG está implementado de uma forma que eu tenho lá um conjunto de estudantes, certo? A cada semestre entram novos estudantes que entram na universidade, pelo Enem ou transferido. A cada semestre também formam alunos, eles são removidos. Então, repare que eu tenho um conjunto de alunos e esse conjunto de alunos eu posso implementar isso lá no SIG como uma coleção de alunos. Um outro exemplo é o catálogo da Netflix. Então, se eu tenho lá os filmes e as séries da Netflix, o conjunto de filmes e séries é uma coleção de itens que são filmes e séries. Então, o catálogo está sempre atualizado. Eu posso acrescentar filme, eu posso retirar e por aí vai. Um outro exemplo, os comentários de uma publicação numa rede social. Então, os comentários de uma publicação no Facebook ou os comentários de uma publicação no Instagram, enfim, qualquer rede social que você queira. Essa lista de comentários é uma coleção, certo? Uma pessoa pode vir postar um novo comentário, então eu estou adicionando um item nessa coleção, ou um comentário pode ser removido, o autor da publicação pode ter lá ir lá e remover um comentário, então eu posso também gerenciar
né, esses comentários como uma coleção. Ok? Bom, estrutura de dados é um mecanismo para organizar e armazenar as informações usadas pelo programa de modo a tornar a realização de uma tarefa mais eficiente. Então, tudo isso que eu estou falando de coleções até agora está dentro desse contexto do que é uma estrutura de dados. Então, a estrutura de dados é uma forma que a gente tem de utilizar lá no nosso programa para poder organizar e armazenar um conjunto de informações. Tá? Então, o que a gente vai aprender aqui, né, que a gente vai usar mais o termo coleção, no fundo é uma estrutura de dados. Então, um vetor que vocês aprenderam lá na disciplina anterior é uma estrutura de dados. É uma estrutura que permite guardar um conjunto de dados, permite consultar dados e por aí vai. E elas são usadas para tornar a realização de uma tarefa mais eficiente. Então, o que nós vamos aprender aqui nas próximas videoaulas é que existem diferentes tipos de estrutura de dados, diferentes tipos de classe coleção, dependendo do seu objetivo. Então, se você tem uma coleção que os itens ficam basicamente quase sempre os mesmos e você faz muita operação de consulta, aí você vai usar um tipo de coleção. Se você tem um outro cenário onde entra e sai item toda hora, aí um outro tipo de coleção pode ser melhor, pode ser mais eficiente. Tá? Então, a estrutura de dados tem a ver com isso. Como eu estou dizendo desde o começo, a gente está falando de coleções, né? Então, estruturas de dados são representadas por classes que implementam o conceito de coleções, quando a gente fala do paradigma orientado a objetos. Tá? A gente vai ver os conceitos de algumas das principais estruturas de dados e como utilizar as classes dela em Java, que representam essas estruturas. Então, as principais são listas, pilhas, filas e tabelas hash. A gente vai ver essas 4. Além de falar também de vetores, né, que não entra aqui dentro do contexto de coleções, mas que também é uma estrutura de dados. Tá? Mas o detalhe é o seguinte, que o nosso objetivo aqui nessa disciplina não é como que isso aqui funciona internamente, não é implementar a nossa própria classe lista, a nossa própria classe fila. O nosso objetivo é entender o que são essas estruturas e utilizar as classes que já estão prontas. Então, Java já tem classe de lista, já tem classe de pilha, já tem classe de fila, de tabela hash. O que a gente vai aprender é como usar essas classes e, principalmente, como que eu sei qual é a melhor usar. Qual situação que eu devo usar uma ou outra. Esse é o nosso objetivo. Tá? Para quem estiver interessado em aprofundar isso, eu quero ir nisso mais a fundo, tem uma disciplina que chama estrutura de dados, que aí você vai aprender a criar sua própria classe de lista, pilha, fila e estruturas até bem mais avançadas. Ok? Mas o nosso objetivo aqui é mais simples, é a gente saber como essas estruturas funcionam e utilizar as classes que estão disponíveis no Java, tá certo? Então, acompanhe comigo aí nos próximos vídeos. Até mais!